Olá pessoal, boa noite. Aqui é Eduardo Oliveira, mais uma vez, passando só para poder fazer um vídeo ainda nesse finalzinho de noite. Hoje está um pouco chuvoso o tempo, né? Mas dá pra gente fazer um vídeo bom, pedindo a Deus sempre graça, sabedoria. Esse vídeo nós vamos falar a respeito de diversas coisas, como por exemplo a vida como ela é, né, no dia a dia de cada um ser humano. Nós podemos ver que todo mundo, né, todo ser humano normal, ele anda à procura de uma vida melhor, uma vida mais satisfatória, né, uma vida mais de qualidade, mais de segurança, né. Isso em todos os sentidos, né. O ser humano ele procura ter essa qualidade de vida, ter essa segurança, né? Nem sempre se encontra porque devido ao custo que tem isso, né? Mas sabemos que tudo tem um preço. Então, quando a pessoa está disposta a pagar um certo preço, com certeza as coisas costumam a se desenvolver melhor, né? Vamos supor, se você investe mais, você vai ter a tendência é você ter um lucro maior. Se você investe pouco, a tendência é você ter um lucro menor. E assim por diante, né? Como se diz, é a lei da semeadura, não é isso? Que é plantando que se colhe. O homem planta, o homem colhe. Quando eu falo homem, eu estou falando no sentido do gênero humano, entendeu? Homem e mulher, né? Foi o que Deus criou, né? O ser homem e o ser mulher, né? O ser vivo homem, o ser vivo mulher. O ser vivo macho, o ser vivo fêmea, não é isso? E assim foi feita toda a criação da raça humana, né? E dos animais também, né? Você vê que se você for pela ciência, você vai ver isso aí. Então, nós temos que cada dia mais ir aprendendo um com os outros, né? Eu tive uma experiência muito boa de encontrar pessoas no decorrer do meu caminho, durante todo esse tempo de vida que Deus tem me dado. Eu conheci pessoas boas, pessoas que puderam me ajudar, mas também me bati com pessoas que não eram tão boas assim, que tentou me prejudicar, mas aí eu sempre apresento a Deus e deixo na mão do Senhor, e que Deus faça tudo segundo a vontade dele, né? Porque nós devemos ser assim. Eu estou gravando o vídeo aqui, estou vendo que agora começou a cair um chuvisquinho bem fininho, e provavelmente eu vou ter que cortar esse vídeo e vou começar ele em outro tempo, mas não tem nada não, né? É importante que a mensagem de Deus fique aqui, que vocês sejam edificados e que vocês possam assim estar dando um feedback, falando conosco se vocês estão gostando do conteúdo, né, dos vídeos, porque nós procuramos fazer o melhor. Quando eu falo nós, é porque eu sempre trabalho em parceria, né? Eu coloco a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para trabalhar conosco, e tem algumas pessoas também que nos ajudam, né? Nos auxiliando em algumas coisas. Então eu sempre peço que essas pessoas estejam em contato comigo para poder assim a gente fazer um trabalho bom, né? Na verdade, tudo tem seu início, seu meio e seu fim, não é isso? Então, hoje é uma data que muitos estão a festejar, né? Por ser aniversário de alguém, aniversário de mais um ano de vida, né? Aniversário de trabalho, aniversário de casamento. Outros, né, estão fazendo aniversário porque estão comemorando um certo tempo de empresa, e assim sucessivamente, né? Você vê que são vários motivos para pessoas comemorarem, né? E um dos motivos que nós devemos sempre ter para comemorar é nós estarmos vivos, não é isso?
Cada manhã a gente tem que comemorar, agradecendo a Deus, dando glórias ao seu nome, né? Exaltando ao Senhor, por Ele nos conceder o fôlego de vida, não é isso? Porque muitas das vezes nós somos mal agradecidos, né? Muitas das vezes nós somos mal agradecidos por a gente saber que temos que ser grato e às vezes nós não somos gratos, né? Então, cada dia de vida a gente vai aprendendo a ser agradecido, né? E aí, meninos? A gente vai vivendo e vai aprendendo, né? Uma coisa que eu gosto muito é viver em paz, viver em tranquilidade. Eu sempre busco isso e toda pessoa que tem um mínimo de sensatez na sua vida vai querer isso, claro, evidente, como eu iniciei o vídeo aqui falando a respeito de qualidade de vida, né? Então todo mundo quer uma qualidade de vida, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na faculdade, num curso, você quer ser bem tratado, quer ser bem aceito. E para isso acontecer, você precisa saber aprender, né, a tratar as pessoas também da mesma forma, né? Que forma? A forma que você gostaria que as pessoas lhe tratassem, você tem que tratar o seu próximo, né? Independente dele, quem seja. Você tem que tratar com respeito, tem que tratar também com, né, gentileza, claro, porque gentileza produz gentileza, né? Já tem esse provérbio que as pessoas costumam dizer, e é um provérbio certo, que a gentileza produz gentileza, né? Você vê que tem pessoas que às vezes ela é delicado, né? Tem uma indelicadeza, é deselegante e às vezes ela fica envergonhada porque a pessoa ela não lhe retribui da mesma forma, não é isso? Então, aonde entra aquela palavra do grande mestre Jesus Cristo que diz assim, a lei da semeadura, tudo que o homem planta, isso ele colherá, né? Como eu já falei no início do vídeo, tudo é a lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Só para não ter divergência, homem, quando falo homem, no sentido do gênero humano, homem e mulher, entendeu? Falando para ambos, porque nós devemos aprender a ser agradecido a Deus, né? Por tudo que Ele tem nos concedido, pelo fôlego de vida, pelo alimento, né? Pelo lar que a gente mora, pela família, não é isso? Pelos móveis que você tem, pela cama que você tem para lhe esquentar nos dias de frio, né? Com os seus lençóis. Então, por tudo, por Deus ter te dado saúde para você poder fazer os afazeres de casa, fazer os afazeres do trabalho, fazer os afazeres da escola, fazer os afazeres do curso, né? Fazer os afazeres do dia a dia, né? Você poder sair, fazer uma compra, comprar um pão, comprar um leite. Tudo isso aí nós devemos ser gratos a Deus, sabe por quê? Porque nós estamos andando, né? Aí às vezes a gente vai reconhecer isso quando a gente vê uma pessoa com dificuldade de se locomover ou precisando de alguém para se locomover. Vamos supor uma pessoa que é acamada, né? Uma pessoa que é cadeirante, imagine, né? Tá sempre dependendo de alguém para poder se locomover, poder sair dali, para poder fazer suas necessidades, ter que colocar fralda, mudar fralda. Então, se você não tiver uma, como é que podemos colocar? Se você não tiver uma sabedoria mesmo e pedindo a Deus a graça, você não consegue vencer essas coisas simples, né? Porque para quem está cuidando também é uma coisa que requer paciência. E aí você tem que pedir a graça de Deus, porque às vezes a pessoa fica nervosa e se você não entender esse lado da pessoa, você acaba até maltratando a pessoa, né? Por isso que você tem que pedir graça, temos que pedir graça a Deus para Ele nos dar a graça dele devida para a gente poder fazer todas as atividades em conformidade à vontade do Senhor, né? Agradecendo a Deus pelo dia que passou, pela noite que está chegando, pela noite que já chegou e assim sucessivamente. Agradecer pelo dia, né? E isso se tornar um hábito nas nossas vidas, um hábito de quê? De gratidão. Porque quando nós fazemos disso um hábito,
com certeza as portas vai se abrindo mais e Deus vai lhe abençoando mais, entendeu? E a tendência é você sempre crescer, né? Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em todos os sentidos que são positivos, você cresce. Mas quando você age de forma indiferente, que você não é grato, aí as coisas já começam a acontecer de forma diferente. Porque tudo depende de cada um de nós seres humanos. Ou nós somos agradecidos ou somos ingratos. A verdade é essa, né? E tem pessoas que elas são agradecidas, mas nem tantos, é pouco agradecida. Aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a colocar isso em prática, de sempre ser agradecido a Deus, né? Por Deus ter colocado pessoas ao nosso, né, ao nosso redor para estar ali nos concedendo a graça, o privilégio da gente estar ali, né? Desfrutando de um lugar limpo, asseado. Vamos supor, se você mora em um condomínio e tem pessoas que trabalham para você, você ser agradecido a Deus por aquele serviço que está sendo prestado, né? Assim sucessivamente. Tem alguns lugares que tem o pessoal também que faz a manutenção, o pessoal que faz o serviço de limpeza, né, do local. Então tudo isso aí você vai sendo agradecido a Deus. E Deus ele vai te acrescentando graça, vai te acrescentando condições de você ir para um estágio melhor cada dia. Vamos supor, hoje você está em um lugar, morando em um lugar que é mais ou menos, aí amanhã Deus já lhe coloca em um lugar que já é um lugar melhor, de acordo com a sua situação para com Ele, Deus vai lhe acrescentando, né? E tem casos e tem casos. Tem casos que a pessoa tem tudo, mas não sabe ser agradecida a Deus. Aí no caso ela começa a perder tudo para ela aprender a ser grato. Ontem mesmo eu fiz um vídeo, não sei se foi hoje ou foi ontem, acho que foi hoje ou pela manhã. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Um rapaz, eu estava olhando ontem na internet, pesquisando no YouTube, e eu vi que um cidadão ele se rebelou contra Deus, pegou uma Bíblia, queimou, e segundo os relatos, né, ele já vinha maltratando as pessoas, principalmente as pessoas que são evangélicas. Eles vinham falando que as pessoas eram bitoladas, que, entendeu? Difamando as pessoas e falando muito mal de Deus, dizendo que Deus não existia, né, que ele é ateu. Agora, cada qual precisa ter que tem sua fé, sua crença, né? Mas ele precisa respeitar o próximo, né? O que não tem a mesma fé que ele, não comunga a mesma fé que ele, mas você tem que respeitar, porque isso aí é algo que é importante, de fundamental importância na vida de todo ser humano, né? Ele respeitar o seu próximo, né? Você respeitar, bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode até não concordar com o que ele pratica, mas você ser uma pessoa educada, ser gentil com as pessoas, isso não vai lhe tirar mérito nenhum. Pelo contrário, isso vai te acrescentar méritos, porque você está sendo uma pessoa grata, agradecida a Deus e sabe se conduzir diante das pessoas, né? Cada dia a gente vai aprendendo, a verdade é essa. Nós vamos aprendendo um pouquinho cada dia. Mas tem pessoas que pensam que ele já sabe de tudo. Aí é onde entra, às vezes, a pessoa que age assim, ela age com grosseria, ela age com prepotência, não é isso? Vamos ver, tem pessoas que às vezes ela passa a ganhar um pouco melhor, né? Na condição financeira. E aí ela já pensa que ela pode tudo e começa a maltratar as pessoas. Isso aí ela está cavando a cova dela, porque a própria Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o homem que aborrece a Deus, ele ama a morte. Então, quando você começa a procurar encrenca, né? Procurar confusão com uma pessoa que não tem nada a ver, a pessoa está ali na paz de Deus, sossegada, e a pessoa chega e começa a criar uma situação, pode ter certeza de que Deus vai tirar essa pessoa do convívio, da onde existem essas pessoas boas. Disso você não precisa ter dúvida, que Deus ele faz isso no tempo certo. Então, você que está me assistindo agora, você vai ver muitas mudanças e às vezes você vai ficar sem entender, sabe o que é? Porque Deus, ele ouve
nossas súplicas, ouve as nossas orações. Então, se tem pessoas assim convivendo no nosso meio, nós devemos o quê? Simplesmente pedir a Deus para que Ele tire de nosso meio e coloque essa pessoa em um lugar onde ela esteja com pessoas iguais, com pensamentos iguais ao dela, né? Para ela poder sentir na pele e dizer assim, ó, verdade, eu era feliz e eu não sabia, entendeu? Porque existe muitas pessoas assim, existe, mas nós não estamos aqui obrigando ninguém a ser igual, não, mas que cada dia possamos aprender um com o outro a ser melhor, né? A ser melhor, a ser pessoas melhores, né? Ser humanos melhores. E isso, pelo contrário, isso não tira o mérito de ninguém, você procurar ser melhor a cada dia. Pelo contrário, isso acrescenta mérito para mim, para você. E é o que eu peço a Deus. Eu peço a Deus que Ele me dê graça, me dê sabedoria, me dê entendimento em todas as áreas da vida, para que eu saiba me conduzir bem e sempre com respeito. Como eu fiz um vídeo mais cedo, eu falando, quando se falta o respeito, pode ter certeza de uma coisa: se faltou o respeito, não existe mais diálogo sadio entre aquelas partes. É melhor que se cada qual haja uma separação de parcerias, né? Se for uma parceria que esteja ali e uma não esteja correspondendo à outra com devido respeito legal, né? Que foi ali assim selado na hora da parceria. Se está havendo alguma discrepância e não está havendo um feedback, né, de uma parte para com o outro, então é melhor que cada qual siga seu rumo, né? Para ver melhor cada pessoa. Vamos supor, a pessoa vive em um condomínio, você tem que ter suas regras, e tem pessoas que não gostam de regras, não é isso? Mas em todo lugar tem regras. Você chega em uma repartição, você precisa esperar, você precisa passar por um setor, você precisa de pegar uma ficha, você precisa primeiro de ter uma identificação, você precisa primeiro ser, alguém precisa ser informado de que você está ali, que você foi fazendo determinado serviço. A vida é assim, entendeu? A vida requer que cada uma dessas pessoas precisa aprender a ter essa convivência, porque quando não se tem, aí ela fica quebrando cabeça e pensando que as pessoas que não tratam o próximo bem, não. E que se existe uma certa fiscalização, uma certa, como se diz, né, uma burocracia, você chegar em determinado lugar e ter que passar por aquele, regras, são regras, entendeu? Se você vai para uma escola, a escola ela exige, ela tem regras, né? Tem suas regras, a escola, né? Tem suas normas. Se você vai para uma empresa, a mesma coisa, mas tem pessoas que às vezes chegam no lar, na residência, no condomínio onde a pessoa mora, ela não quer seguir as regras do mesmo, né? Ela quer fazer de qualquer forma, quer entrar com som alto, quer deixar o som altão, quer passar 5 horas da manhã com som alto. Meu irmão, não é assim que se convive, entendeu? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Simplesmente orar, pedir a Deus, né? Para que tome providência com essas pessoas, porque Deus ele é perfeito em tudo, então Deus sabe como fazer na vida de cada um de nós. Só depende a gente ter essa comunhão com Ele e pedir a Ele a graça de vida para a gente saber colocar, né? Se colocar na devida posição para não tomar decisões precipitadas, entendeu? E depois não se arrepender, né? Porque às vezes é uma coisa simples de se resolver e as pessoas ficam procurando questões desencabidas, questões que não vai levar mérito nenhum, pelo contrário, vai tirar mérito das pessoas, entendeu? Temos que aprender a fazer as coisas da maneira correta, da maneira que convém, dentro das leis, né? Pedindo a Deus para que tire tudo aqueles que são negativos, aqueles que são pessoas acostumadas a querer ganhar em cima né? Da fraqueza do outro, querendo se aproveitar da boa vontade das pessoas, né? Pessoas querendo usurpar as pessoas, né? Querendo enganar as pessoas. Então a gente tem que pedir a Deus para nos guardar, nos livrar desses maus
elementos, né, nessas pessoas ruins, e pedir a Deus que coloque pessoas boas para vir morar próximo a gente, vir morar na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, né? Porque isso sim agrada a Deus, a boa convivência, né? Porque imagine, você pode tirar um exemplo de, vamos supor, você pode tirar o exemplo do céu, né? O céu é um lugar lindo, maravilhoso, onde Deus reside, né? Tem os anjos, tem tudo, porque existe o mundo espiritual e existe o mundo material. É porque muitos de nós só aprendemos que existe esse mundo aqui que é o físico e a gente fica focado nele, mas existe um mundo espiritual, né? Então por isso você vê muitas coisas, muitos desastres, muitas desarmonia, né? Porque o mundo espiritual ele age. E quando você começa a orar, Deus vai e quebra toda essa força do mal, vai e quebra todas as obras malignas, porque a igreja do Senhor, né? Ela foi constituída para isso. Deus levantou a igreja dele para isso. A Bíblia nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, por mais que a pessoa peleje, lute para tentar destruir, ela nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu uma batalha. Deus sempre tem a sua estratégia, a sua hora certa chega, né? Eu lembro que tem uma passagem na Bíblia que fala sobre umas pessoas que queriam ser que nem Moisés, e Deus falava com Moisés, Moisés tinha uma certa intimidade para com Deus, e eles ciumaram, e por causa do ciúme deles, eles procuraram uma confusão incrível, e muitas pessoas se rebelaram e ficaram aquele grupinho, e Deus fez diferente. Deus abriu a terra e a terra engoliu todas essas pessoas, e a Bíblia registra isso. E eu sempre peço para vocês que quando eu falar alguma coisa aqui no vídeo, que vocês vão pesquisar na Bíblia, procurar ver se de fato aquilo é verdadeiro, né? Se é verídico aquilo, se são fatos verídicos mesmo. E aí são fatos verídicos, viu? São histórias verídicas. Vocês podem analisar, pesquisar nos canais de busca, e vocês vão encontrar as referências bíblicas falando sobre esses acontecimentos que houve. E não pense que hoje, nos dias atuais, é diferente. Não. Eu vi que teve um cidadão que ele estava com uma cobra, né? Ele estava em uma igreja, ele estava com uma cobra fazendo um espetáculo. Tem pessoas que é assim, ela quer pegar a palavra de Deus e ela quer usar a palavra de Deus para ter lucros, né? Se beneficiar através da palavra de Deus, escandalizando o Evangelho, escandalizando a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que ai daqueles por quem vier um escândalo. E a cobra acabou picando ele e acabou morrendo, entendeu? Então é assim, porque a Bíblia diz assim, que todos aqueles que aborrecem a Deus amam a morte. Então quando o ser humano ele começa a aborrecer a Deus, ele está amando a morte. Por quê? Porque quem é esse que vai lutar contra Deus e vai ser vitorioso? Ninguém. Não existe esse, né? É morte na certa. Então por isso que a Bíblia é clara em dizer isso aí. Então como eu estou fazendo esse vídeo aqui, que hoje é um mix, né? Um mix de informações, um mix de experiências, né? Um mix de experiências, de lições de vidas, né? Que nós temos no dia a dia, que a gente vai convivendo com as pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava, um tempo atrás, né? Eu ainda era bem jovem, eu deveria ter o que, Jesus? Eu deveria ter meus fácil de 17, 18, por aí, 19 anos, ou 20 anos. Estava entre de 18 para 20 anos. E eu tinha saído de uma empresa e estava procurando emprego. Eu comecei a colocar currículos e foi nessa faixa etária de idade. E aí eu passei por um determinado lugar onde tinha muitas fábricas, e eu lembro que eu comecei a entregar, né, currículo ali em uma fábrica, em outra, andando para um lugar. Shalom, minha irmã. Andando para um lugar, andando para outro, e eu tive uma experiência com Deus muito profunda. Tinha um cidadão que ele apareceu, surgiu do nada assim. Ô, meu querido,
surgiu do nada assim e ele falou assim, eu tava pedindo a Deus, né, para me entregar um folheto às pessoas, aí eu conversando com Deus, aí eu vi, ele surgiu assim, eu peguei e falei do amor de Jesus para ele, perguntei se ele aceitava um folheto da palavra de Deus, ele disse que sim, e eu dei, e Deus usou aquele jovem, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e Deus usou ele também para falar comigo, para o que eu estava precisando ouvir da parte de Deus. Então, para você ver, né, como é as coisas, não pense que você às vezes está passando uma situação difícil e Deus, através daquela situação, está te ensinando algo. Basta tão somente você ficar atento, não é isso? Que você vai aprender. Muitos eu sei que sabem disso, mas tem muitos também que ainda não sabem. Então, é que nem você pegar e tá aí, às vezes rodando, olhando um vídeo de humor, alguma coisa, nada contra isso, mas você tem que ter o seu momento também de você pesquisar e buscar aquilo que de fato é interessante, é importante, né? É de importância, é de fundamental importância para a sua vida. Você tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso, né? Saber fazer a boa escolha, né? Porque quando a gente faz a boa escolha, a gente temos bons frutos, né? E vamos ter bônus, né, positivos para nossas vidas. Mas quando a gente não faz a boa escolha, faz uma escolha diferente de boa, né? Aí as coisas tendem a pender para um lado mais difícil da vida, né? Isso em todas as questões que eu estou falando, seja ela na questão, seja ela na área espiritual ou na área material, entendeu? Por um todo, pode ser na... Ô meu querido, pode ser na vida pessoal e na vida profissional também. Então eu admiro muito as pessoas pelas relações que as pessoas têm uma com a outra, a relação de como é? De cidadão mesmo, entendeu? Porque tem pessoas que pensam que isso não faz diferença, mas faz. Quando você chega em qualquer lugar, uma repartição, vamos supor, você mora em um lugar e em um lugar tem uma portaria, e você chega e dá um bom dia à pessoa, e a pessoa não responde, a pessoa pode ser que ela esteja passando por uma situação difícil, mas aí você passa outro dia, dá e a pessoa da mesma forma, então ela é uma pessoa que é difícil de lidar. Aí o que se tem que fazer uma seleção e colocar uma pessoa que saiba lidar com o público, né? Porque você não vai colocar ninguém na sua casa que tenha um currículo já, vamos supor, tem uma folha corrida, já praticou vários crimes, várias coisas. Você, com sua família, você vai deixar? Eu acredito que não. Qualquer pessoa na sua sã consciência não vai deixar, né? Eu acredito sim que Deus ele é poderoso, ele muda as pessoas, mas a pessoa é uma pessoa que teve um passado assim, ela vai trabalhar em um lugar específico, não para ter essa, entendeu? Cada caso é um caso, né? Então tem pessoas que de fato mudam de vida, eu sei que muda, porque já conheci muitas pessoas e graças a Deus, Deus resgatou de fato e mudar a vida dessas pessoas. Hoje são outras pessoas, essas pessoas constituíram família, estão aí de boa, entendeu? Mas cada caso é um caso, mas existe casos que a pessoa quer usufruir de uma determinada função e ela já teve um passado que não o capacita ela para essa tal função, mas ela quer de qualquer forma, não pode. A pessoa, você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa com um currículo de que ela já fez muitas coisas ruins na vida, então não convém, né? Porque por mais que você seja uma pessoa bem abastada, né? Financeiramente, você jamais vai querer uma pessoa assim. Você vai querer sim uma pessoa qualificada, uma pessoa capacitada, vai olhar o currículo dela, para olhar o relacionamento dela, né, para com as pessoas, vai até fazer um apanhado, né, onde aquela pessoa mora, com os vizinhos, porque muitos de vocês às vezes não podem entender isso, mas tem algumas pessoas que vão entender. Quando se diz respeito à segurança, você tem que tomar todo o cuidado, né? Então, por quê? Porque é algo delicado, né? Algo delicado. Eu dou graças a Deus todos os santos dias por o Senhor nos conceder a graça de nós morarmos em um lugar, graças a Deus, bom. Não é ruim, é um lugar bom. Agora o que eu peço a Deus é que Ele não permita, Ele não deixe que nenhum mal venha criar raiz aqui dentro. Que todo o elemento ruim que tiver, que Deus açoite ele daqui, expulse ele daqui e bote ele no devido lugar dele.
onde ele merece estar, entendeu? Não desmerecendo as pessoas, mas tem pessoas que às vezes ela gosta de minar, né? Então temos que tomar bastante cuidado, temos que ser vigilantes. As pessoas precisam saber que nós estamos vivendo tempos difíceis na face da terra, né? Tempos difíceis. Então tem pessoas que às vezes ela se afasta de Deus, ela não quer ouvir falar de Deus. Então quando a pessoa ela age dessa forma, ela não está dando lugar para Deus trabalhar na vida dela. Pelo contrário, quem vai trabalhar na vida dela vai ser o opositor a Deus, quer dizer, o inimigo que vai trabalhar. E aí o inimigo começa a jogar na mente dela coisas e ela começa a praticar o engano, entendeu? A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, por mais que a pessoa queira enganar, se a pessoa estiver bem estruturada, ela vai perceber que existe alguma coisa errada, entendeu? Então nós temos que ser bastante analista, né? Tem que ser bastante analista para analisarmos detalhes por detalhes. Cuidado com as pessoas as quais você contrata para a sua empresa, para a sua casa, porque estamos vivendo dias difíceis, né? Dias difíceis mesmo. Eu vejo assim que o ser humano ele tem que, cada dia, ele tem que provar que ele é uma pessoa de fato, uma pessoa que merece, né? Estar ali conquistando aquele espaço. Eu mesmo, nessa nova função de influência digital, a qual estou aí no processo ainda, né, de alcançar, bater todos os níveis que o YouTube pede. Nós estamos aí cada dia conquistando um espaço, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, fazendo conteúdo para a gente agregar o nosso espaço. E nós vamos, com fé em Deus, né, sendo da vontade do Senhor, a gente vai chegar lá. Chegaremos lá. Eu vi hoje um vídeo, né? Um jovem dando um testemunho. Ele estava com a mãe dele, ele chamou a mãe e a mãe deu testemunho. É o jovem Igor, né? Ele trabalha com digital e ele antes já trabalhou vendendo bala, já trabalhou como pedreiro, ajudante de pedreiro, já trabalhou em vários locais, a mãe falou. A mãe dele própria deu o testemunho e a mãe dele na época ela não acreditava muito na capacidade dele vencer na vida, né? Porque ele já tinha mentalizado isso, visualizado isso, tanto que ele fez um quadro de visualização. Não sei se muitos de vocês aí conhecem, quando você tem um plano de você vencer na vida, de você ter alguma coisa, uma casa, um carro, conquistar, fazer uma faculdade em determinada área. E você planeja aquilo, então você vai e planeja, não, tal ano vou fazer isso, dentro de um ano vou fazer aquilo, e você coloca tudo, faz tipo um script, né? Um roteiro, né? Para você chegar ao seu alvo, que você bater essa meta até chegar ao seu alvo. Então,